Olá, meus caros. Nesse vídeo vamos trabalhar a soma de uma progressão geométrica. Quando a gente trabalha uma soma de n termos, de uma sequência, é o A1 mais A2 mais A3 mais a n. Só que para trabalhar a soma de uma progressão geométrica, nós vamos explorar justamente a característica da progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? A progressão geométrica pode ser entendida como uma sequência que, para você obter o segundo termo da sequência, você pega o seu antecessor, que vai ser o A1, e vai multiplicar uma constante, que a gente vai chamar de razão da progressão geométrica. E isso vai se repetir. Quem vai ser o terceiro termo da progressão geométrica? Eu pego o seu antecessor, que vai ser o A2, e vou multiplicar por uma constante. E essa ideia simples de que numa progressão geométrica eu sempre multiplico uma constante para chegar no sucessor, vai ser a base da dedução da fórmula da soma de uma progressão geométrica. Então o que nós vamos fazer nessa igualdade? Bom, essa série Sn igual a 1 mais A2 mais A3 mais a n, eu vou multiplicar todo o primeiro membro pela razão da progressão geométrica. Então o que a gente vai ter? Q vezes o Sn. Só que se eu multipliquei o primeiro membro pela constante Q, eu tenho que multiplicar o segundo membro pela constante Q. E esse Q, que eu vou multiplicar, vai fazer a distributiva. Q vezes A1 vai dar Q vezes A1. Q vezes A2, Q vezes A2. Q vezes A3, Q vezes A3. E vou fazendo a distributiva até que no último termo vai ficar Q vezes o AN. Ok? Agora vem a parte interessante da demonstração. Eu vou subtrair essas duas igualdades. Então, quando eu tenho aqui o Sn, eu vou subtrair por Q vezes o Sn. Esse é o primeiro membro. Mas quando eu chego aqui no segundo membro, eu observe que eu vou ter aqui o Q vezes A1. Só que quem é Q vezes A1? Não é o A2? Então eu vou, na hora que eu vou subtrair, eu vou simplificar. Quem que vai ser o Q vezes A2? Vai ser o sucessor, o A3. Mas eu não vou subtrair, então eu vou poder simplificar. Quem que vai ser o Q vezes o A3? Vai ser o A4, que estaria ali. E eu vou simplificar. E eu vou repetindo essa simplificação até indefinidamente. Ou melhor, aqui é uma soma finita até o enésimo termo. Então, o que eu vou ter com Q vezes o AN menos 2? O Q vezes AN menos 2 é o AN menos 1. Quem vai ser o Q vezes AN menos 1? Vai ser o sucessor, que é o AN, que eu vou subtrair. Então, eu vou ter toda essa simplificação nessa sequência, toda essa simplificação. E quem vai sobrar aqui nessa simplificação toda? Vai sobrar da primeira igualdade, vai sobrar o A1, e dessa segunda igualdade, o Q vezes o AN. Ok? Aí eu posso colocar o Sn em evidência, porque o Sn é fator comum. Aqui vai dar 1 menos Q, e aqui A1 menos Q vezes o AN. Na hora que a gente passa subtraindo, vai dar essa fórmula aqui. Então, a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma sequência chamada progressão geométrica vai ser dada por essa fórmula. Essa fórmula é um pouquinho diferente da fórmula que normalmente aparece nos livros, mas é uma fórmula equivalente a ela, e vocês vão ver já por que vai ser interessante esse formato. Além de você acompanhar na dedução, que esse 1 menos Q passa para lá subtraindo, então isso ajuda você a memorizar a fórmula, mas tem outras razões. Bom, vamos fazer uma aplicação dessa fórmula aqui nesse exercício. A Universidade Federal de Santa Maria propôs o seguinte exercício: a natureza tem sua própria maneira de manter o equilíbrio. Se uma comunidade fica grande demais, é muitas vezes reduzida por falta de comida, por predadores, por seca, doença ou incêndios. Uma certa reserva florestal sofreu um incêndio.
Na primeira hora, teve 1 quilômetro quadrado. E a cada hora subsequente, foi destruída pelo fogo o triplo da área em relação à hora anterior. Supondo que esse processo se mantenha, quantos quilômetros quadrados da reserva serão queimados decorrido K horas do início do incêndio? Então, o que o texto está falando? O texto está falando que na primeira hora foi queimada 1 quilômetro quadrado da floresta. Na segunda hora, o triplo, 3 vezes 3 quilômetros quadrados. Na próxima hora, 3 vezes o que foi queimado na hora anterior. E assim sucessivamente. Bom, a lógica que amarra essa sequência é a lógica de uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica que é caracterizada por um primeiro termo que é 1 e a razão que vale 3. Bom, aí ele pede a soma. A soma, ele pergunta quanto foi queimado quando tiver K horas. Aí eu pego a soma, vou querer esta soma. Quem vai ser essa soma? Vai ser 1 quilômetro quadrado mais 3 quilômetros quadrados mais 9 quilômetros quadrados e assim sucessivamente até K horas após o início do incêndio. Então vou usar aquela fórmula, a soma dos n primeiros termos da sequência. Quem vai ser? Vai ser o A1 que vale 1 menos a razão que vale 3 multiplicado pelo AN, dividido por N menos a razão que é 3. Bom, mas quem que vai ser esse AN? Bom, esse AN você pode aqui já perceber facilmente que vai ser uma potência de base 3, mas se a gente for usar o termo geral da progressão geométrica, que poderia ser útil aqui, para você expressar numa prova dissertativa, você vai ter o quê? Você vai ter que o késimo termo dessa sequência vai ser o primeiro termo, que é 1, melhor dizendo, primeiro termo, que é 1, multiplicado pela razão 3 vezes n menos 1. Então, na hora que a gente substitui ali, a soma dos k primeiros termos vai ser dado por SK é igual a 3 elevado a k menos 1 sobre 2, que é a alternativa A. Então, uma aplicação da fórmula da soma dos n primeiros termos de uma sequência. No próximo exercício, nós vamos trabalhar esse problema da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele fala, considere a função f de x igual a 2 elevado a menos x. Ele não falou nada que é uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, mas eu já estou vendo que ali eu tenho uma exponencial. Bom, deve ser uma progressão geométrica. Mas vamos analisar, que ele pede para fazer a soma dessa sequência. Ele dá aqui uma série e você vai identificar que no f0 é 2 elevado a menos 0. Só que 2 elevado a menos 0 resulta 1. Quando eu pego x igual a 1, eu vou ter a f de 1, que é 2 elevado a menos 1. E, portanto, a f de 1 vai ser 2 elevado a menos 1, que é meio. Por enquanto, não dá para garantir que é uma progressão geométrica, uma progressão aritmética. Mas na hora que eu pego o próximo termo, que é o x igual a 2, 2 elevado a menos 2 é igual a 1 quarto. E aí eu já tenho condições de quê? De analisar que essa sequência é uma progressão geométrica, cuja razão vai ser meio, o da frente dividido pelo de trás. Multipliquei por meio, deu meio, multipliquei por meio, deu 1 quarto, e assim sucessivamente. E aí ele pede para calcular a soma desses termos, que começa no F0 e vai até o F100. Aí eu vou usar a fórmula da soma finita da PG, que a gente acabou de deduzir, que vai ser A1 vezes Q multiplicado por AN, tudo dividido por 1 menos Q. Agora, eu vou ter que identificar
nessa progressão geométrica, quem vai ser o primeiro termo? O primeiro termo dessa sequência é o número 1, é o f de 0, que é o número 1. E a razão dessa sequência é meio. Então, agora eu vou calcular a soma. A soma de quantos termos? Bom, eu não vou começar a somar desde o f0 até o f100. Do 100 até o f1, do 100 até 1 foi 100 termos, mais o f0 vai dar 101 termos. Ok? De modo que você vai ter aqui, no lugar do A1, o primeiro termo dessa sequência, que é o A1, que vale 1. Então, o primeiro termo dessa sequência vai ser o número 1, menos a razão, que é meio, multiplicado pelo último termo da sequência. O último termo dessa sequência é o f100. 1 menos a razão, que é meio. Tá? Se você quiser descobrir o A101, você pode usar a fórmula da progressão geométrica, que é 1 vezes Q elevado a n menos 1. Mas você poderia ganhar muito tempo falando o quê? Falando que o último termo é o f100, que é 2 elevado a menos 100. Mas nada impede de você usar a fórmula, inclusive vai te dar a ideia realmente que eu vou somar 101 termos, porque começo do f0 e vou até o f100. Aqui o primeiro termo vale 1, a razão é meio, a razão é meio, 2 elevado a menos 1, tudo isso elevado a n menos 1, tá? Bom, aí então eu vou ter, no lugar do n, eu vou ter o 101, e aí eu vou ter o mesmo resultado, tá certo? De modo que essa soma dos 101 primeiros termos vai ser dada por quanto? 1 menos, aqui meio é 2 elevado a menos 1, que eu vou multiplicar por último termo, que é quem? Que é 2 elevado a menos 100, que é o da posição 101. Nessa subtração, eu vou ter meio. De modo que, encerrando essa conta, eu vou ter que a soma pedida no exercício vai ser dado por 1 menos 2 elevado a menos 101 dividido por meio. Na multiplicação de frações, eu conservo o numerador e multiplico, conservo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. E aí, na hora que a gente fizer essa distributiva, vai dar aqui 2 menos 2, conserva a base, somos expoentes, elevado a 100, que deu a alternativa E, que é a resposta do exercício. Ok? Uma aplicação simples da soma de uma progressão geométrica. Aqui também é um problema de aplicação direta, mas pelas alternativas vai ficar um pouquinho diferente do que a gente trabalhou anteriormente. Ele pede aqui a soma dos n primeiros termos daquela sequência potências de base 2. Vai ser uma progressão geométrica caracterizada por quem? Por um primeiro termo que é 1 e por uma razão que é 2. Aí ele pede a soma dos n primeiros termos, novamente usando a fórmula A1 vezes Q multiplicado por AN, 1 menos Q. Aí eu vou ter que a soma dos n primeiros termos que o problema pede é o primeiro termo da sequência, que é 1, menos a razão, que é 2, multiplicado pelo enésimo termo. Poderíamos usar a fórmula da progressão geométrica para descobrir o termo geral. No entanto, nesse exercício, o que a gente repara? Que as alternativas estão sendo dadas em termos do AN. Então, eu vou ter na minha resposta que a soma dos n primeiros termos daquela sequência vai ser 1 menos 2 vezes AN dividido por menos 1. Vou multiplicar o numerador e o denominador por menos 1. Ali vai ficar 2AN menos 1. E vou procurar a alternativa correta. Não tem nenhuma alternativa com essa
expressão, tá? Onde tinha N, alternativa A e B. Mas eu percebo que nas alternativas C, D e E aparece o AN mais 1. Agora, o que a gente sabe do AN mais 1? Nós sabemos que a lógica daquela progressão geométrica, eu sempre multiplico uma constante para chegar no sucessor. Então aqui, quem que vai ser o AN mais 1? Vai ser o antecessor AN vezes 2. Então quem que é 2 vezes AN? Quem é 2 vezes AN é justamente o AN mais 1. Subtraindo 1, eu vou chegar na alternativa correta, que é a alternativa D. Correto? Obrigado, até a próxima.